Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós vamos falar de bebês geneticamente modificados. Você sabe o que realmente significa isso? Bebês com DNA adulterado antes de nascer. A reportagem que o Fantástico fez no último domingo, no dia de hoje que eu estou gravando, mas no dia de ontem, para quem está assistindo esse vídeo aí na data da postagem, foi resumidamente sobre isso, bebês geneticamente modificados. Começou. O avanço da tecnologia, conforme nós temos falado nos últimos dias aqui no canal, tem acontecido muito mais rápido do que nós imaginamos. Você sabe o que significa isso? Bebês com DNA alterado antes do nascimento? Isso significa eugenia. Ou seja, se você não sabe o que é a palavra eugenia, é a escolha da raça que deve nascer, a raça que será predominante no mundo. A elite mundial, os sionistas, aquele grupo de pessoas que eu sempre cito aqui nos meus vídeos, eles, desde o início, ao longo dos anos, ao longo das gerações das famílias deles, eles sempre privaram pela eugenia, que é manter uma raça teoricamente perfeita, uma raça escolhida sem mistura de outras raças, é mais ou menos isso. E DNAs geneticamente modificados ao longo da história resultará no nascimento de pessoas que terão o dedo deles ali escolhendo como cada um deve nascer. O ser humano querendo brincar de Deus. Foi de uma extrema coincidência. No dia de hoje, eu gravei alguns vídeos já para o mês de dezembro. Como eu vou ter que dar a parada de uns 4 ou 5 dias entre dezembro e janeiro para fazer a gravação lá nas Pedras da Geórgia, eu vou ter que trabalhar praticamente integral alguns dias, vou ter que trabalhar dobrado, né? A escravidão é essa, a gente tem que fazer isso e não tem jeito. Então, eu tirei o dia de hoje e um pouco do dia de sábado, ontem, para gravar alguns vídeos, estudar material, já deixar conteúdo pronto para que nos dias que eu precise trabalhar mais do que o normal, e nos dias que eu esteja fora, o canal não fique sem vídeos, para que o conteúdo continue chegando a vocês. Então, me perdoe essa cara de cansado, agora é quase meia-noite. Eu vi essa reportagem no Fantástico alguns minutos após eu ter gravado um vídeo já, vou deixar pronto nos próximos dias, vou postar aqui no canal, que eu digo sobre qual o motivo do Google querer o seu DNA. Se você não sabe sobre isso, você vai se surpreender no dia que eu postar esse vídeo aqui. Para quem não sabe, o Google, eu vou dar uma resumida, não quero dar um spoiler do meu próprio vídeo, mas é uma resumida. O Google tem um braço deles que chama 23andMe, né, 23 e eu, que é uma empresa que basicamente coleta DNA de todos os tipos de pessoa e eles analisam todos os tipos de DNA para saber qual é melhor, o que te dá alergia, qual cheiro você gosta, qual cor você gosta, o que é bom para você, quais doenças você é perceptível, qual doença você trouxe no seu DNA de seus pais, qual doença você pode levar para os seus filhos. Então, eles já fazem isso há alguns anos, eles são tão inteligentes que as pessoas pagam para eles recolherem o DNA das pessoas, mas o que eles fazem? Eles guardam tudo isso em um banco de dados gigante e cada vez mais pessoas entregam seus DNAs para eles. Eu vou falar bastante sobre isso. A palavra 23andMe significa 23 e eu. O número 23 é a quantidade de pares de cromossomos que você tem dentro do seu DNA. Então, em breve, esse vídeo ficou muito bom, eu vou postar aqui no canal ainda nesse mês de dezembro. Eu vou dar uma olhada, vamos fazer um react nessa reportagem que o Fantástico fez, pois tudo isso significa eugenia, o avanço da tecnologia e a futura geração que eles pretendem utilizar para manter aí o futuro perfeito da humanidade de acordo com eles, né? Que são aquelas 500 milhões de pessoas que serão perfeitas, onde eles manterão o nível da população nessa base, onde essas pessoas não acabarão com o ecossistema do planeta. De acordo com eles, 8 bilhões, como temos nos dias de hoje, está destruindo totalmente o ecossistema do planeta e eles não podem deixar que isso aconteça, que continue assim. Então vamos rapidamente aqui ver essa reportagem do Fantástico, vamos assistir junto, pois isso daqui tem alguns minutinhos, mas nos diz muita coisa. O tempo da era moderna já está em nossas mãos, está debaixo de nossos olhos. Vamos lá. Uma revolução. Nunca foi tão fácil, tão preciso, tão rápido e tão barato mexer no DNA. A nova técnica é conhecida por uma sigla em inglês, CRISPR. Foi com ela que o cientista chinês surpreendeu o mundo essa semana. Ele alterou o DNA de 2 embriões, implantou e os bebês já nasceram. São os primeiros seres humanos geneticamente modificados. A China é o centro desse universo. Será que esse pesquisador é um pioneiro ou um irresponsável?
Percebam na frase o que eles disseram. Será que ele é um pioneiro ou um irresponsável? E vocês vão entender o porquê disso. Vamos lá. Auditório lotado para uma conferência científica em Hong Kong, na China. O astro é He Jiankui, um cientista chinês de 34 anos. Pouco antes, pela internet, ele tinha lançado uma bomba científica. The world has moved on to the stage. O mundo chegou no estágio de editar bebês geneticamente. Se não fosse eu, seria outra pessoa. A universidade e o hospital onde ele trabalha dizem que não sabiam de nada, que ele agiu na surdina, não teve aprovação de nenhum comitê de ética. E todo esse segredo para quê? Para produzir os primeiros seres humanos geneticamente modificados. São duas gêmeas recém-nascidas, que ele chamou de Lulu e Nana. Quando as gêmeas ainda eram embriões, o material genético delas, o DNA, foi alterado pelo Dr. He. O objetivo era tornar a Lulu e a Nana imunes ao HIV, que causa AIDS. O pai delas tem o vírus. Segundo o cientista, que é físico e não médico, elas nasceram em um hospital da cidade de Shenzhen, no sul da China. As meninas são tão saudáveis quanto qualquer outro bebê. Em vez de divulgar sua pesquisa em uma revista científica, que é o caminho tradicional, ele deu uma entrevista para uma agência de notícias e publicou vídeos na internet. 2 dias depois de postar os vídeos, o Dr. He finalmente mostrou seu trabalho para outros pesquisadores. A correspondente Luísa Duarte viu tudo de perto. O anúncio dos bebês geneticamente modificados transformou o que deveria ser uma pacata conferência sobre edição genética. Aqui na Universidade de Hong Kong, jornalistas e especialistas lotaram esse auditório para assistir à primeira apresentação dessa pesquisa e para buscar respostas. O professor foi sabatinado pelos colegas, mas as respostas pouco precisas não convenceram. Nós precisamos saber a motivação para esse trabalho, como os pacientes foram informados e como essas crianças vão ser monitoradas. Vocês vão entender agora por que é que eles estão criticando. Eu vou dar o meu ponto de vista aqui. Vamos assistir mais um pouquinho que vocês já vão entender aonde eles querem chegar com isso. E eu não sei essas respostas porque eu não as ouvi aqui hoje. Não sabemos se os pacientes realmente compreenderam quais eram os riscos. Ainda não estamos no ponto de termos gestações. É muito cedo. Precisamos de mais estudos. Nós não sabemos o que pode acontecer. Qual será o lugar do Dr. He na história da ciência? Um legítimo pioneiro ou alguém que só queria sair na frente? Existe essa corrida pelo pioneirismo, né? Mas esse pioneirismo não pode vir sem responsabilidade. É uma loucura, né? Eu acho uma irresponsabilidade total o que esse chinês fez. Para entender essa confusão toda que está rolando no meio científico, a gente veio até o Centro do Genoma Humano da USP para falar com 2 especialistas. Gente, o que está acontecendo no mundo do DNA? Eles arriscaram a vida de gêmeos normais para alterar um gene que não tem muita importância do ponto de vista médico, né? Porque hoje em dia você controla HIV com drogas, né? E não precisa fazer essa edição genética. Aí a gente começa a enxergar as coisas, onde é que eles querem chegar. Esse cara, esse chinês, ele deu o pontapé inicial. Existe uma corrida entre pessoas que têm muita inteligência, poder e dinheiro, como é o caso desse homem aqui, desse senhor chinês, para alcançar um status, para estar dentro dessa suposta elite. Muitas pessoas sabem disso, inclusive nos próximos dias eu vou falar também a respeito de um dos homens que trabalhava no Facebook e saiu correndo para se livrar, teoricamente, da inteligência artificial, do avanço tecnológico. Então ele arrumou um terreno isolado em um local e a partir dali ele vai tocar o resto da vida dele. Depois a gente vai falar sobre isso. Então existe uma corrida por um pioneirismo. Não é apenas o nome em si, mas sim a sua família estar incluída dentro dessa suposta elite que daqui a alguns anos vai predominar no mundo, né? Então esse chinês está correndo para estar dentro dela. Só que, ao mesmo tempo que ele deu um grande passo fazendo essa alteração genética no DNA de 2 bebês, ele também deu um tiro em um dos braços que é usado por essa elite. Ele atirou no HIV, que é uma doença onde
o sistema farmacêutico fatura bilhões e bilhões ao longo dos anos. E aí você percebe o que essa médica, eu não sei, essa mulher aqui da USP, disse, a pessoa com HIV pode ser tratada com remédios. Quem é que gostaria de ser tratado com remédios tendo HIV em comparação de nascer sem o HIV? Entende a situação? Então ele deu um tiro no sistema farmacêutico ao mesmo tempo e é por isso que ele está sendo tão criticado. Vamos continuar. O que é mais questionável é o fato de que os embriões eram saudáveis, não carregavam nenhuma alteração genética, né? E a alteração que ele fez é uma alteração que sequer se sabe se o indivíduo vai ser imune. Na experiência secreta, a equipe do Dr. He fecundou um óvulo da mãe com um espermatozoide do pai, portador do HIV, a chamada fertilização in vitro. Assim que o embrião se formou, os pesquisadores editaram, ou seja, alteraram o DNA, que fica lá no núcleo das células e carrega toda a nossa informação genética. Cor dos olhos, da pele, altura, tudo. Para fazer essa edição, eles usaram uma técnica chamada CRISPR. O CRISPR é esse líquido aqui, uma mistura de substâncias especiais que permite cortar o DNA em pontos super precisos. Dando injeções de CRISPR nos embriões das gêmeas, o doutor tirou um pequeno trecho do DNA, tirou um gene. Em tese, esse é o gene que abre as portas das células para o HIV atacar. Ou seja, sem esse gene, as gêmeas Lulu e Nana ficariam imunes ao vírus. Mas era mesmo necessária toda essa manipulação genética num caso em que o pai tem o vírus? Para este especialista em fertilidade, não. Na realidade, hoje a gente tem técnicas de reprodução assistida que permitem que a gente faça o lavado do sêmen e a chance de contaminação ela fica praticamente nula, sem risco nenhum para o paciente. A maior evidência de que esse experimento feito na China foi desnecessário, ou seja, mexer no DNA dos embriões para supostamente proteger os embriões contra o vírus HIV, está aqui na minha frente. Esse casal de São Paulo, no qual o marido tem o vírus HIV e que tiveram duas gêmeas lindas, saudáveis, que estão hoje com 3 anos. Logo que vocês descobriram que o seu marido tinha o HIV, o médico já orientou dizendo que uma gravidez é possível. Exato. Ele já explicou que existia a forma de fazer a lavagem do esperma para conseguir fazer a gravidez de forma assistida. Então vocês veem para onde a Rede Globo jogou a reportagem, para defender que não é necessário isso, né? Que existe uma forma ali de fazer para que as crianças nasçam sem ter a doença. Porém, se vocês voltarem aí no vídeo, vocês vão ver que o corte que o chinês fez impede da criança ter o contágio do vírus. Ela é imune ao HIV. Então ele acabou ali com o HIV para as futuras gerações, entende? Ele deu um passo para frente, mas automaticamente ele deu um tiro no pé do sistema farmacêutico. Um lado bom para ele, um lado ruim para a elite. Então acaba ele ficando meio que em contradição. E é por isso que existe essa crítica em cima do trabalho dele. Pois para a elite é muito bom a alteração do DNA estar sendo concluída. Mas, ao mesmo tempo, eles não esperavam que o cara daria um tiro no pé do HIV. Vamos continuar. Para eles deu tudo certo, já na primeira fertilização in vitro, de um jeito muito mais simples do que na controversa experiência chinesa. O fato de ser na China, como é que vocês receberam essa notícia? Eu não fiquei surpresa, que eu sempre digo que enquanto nós estamos discutindo todos os aspectos éticos, os chineses estão fazendo. O presidente do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhece bem a ciência da China. A China está na vanguarda científica exatamente nessas chamadas tecnologias disruptivas, que é a inteligência artificial, computação em nuvem, energias renováveis, nanotecnologia. Com muita verba, muito avanço, mas ainda com poucos cuidados éticos. O exemplo recente dos bebês imunes ao HIV mostrou que o pesquisador chinês ultrapassou as fronteiras da ética.
próprio Ministério da Ciência da China chamou o experimento do Dr. He de ilegal e irresponsável, ordenou a suspensão imediata, prometeu punição, mas pode ter sido tarde demais. Na palestra em Hong Kong, o cientista, meio sem querer, revelou uma segunda gravidez com um embrião geneticamente modificado já está em andamento no sul da China. Eu acredito que vai ser lembrado, sem dúvida. Agora, o quanto que esse trabalho que ele fez, né, vai repercutir, só o tempo vai dizer. Ninguém sabe o que pode acontecer. Resumindo, não é que os cientistas sejam contra a edição de DNA. Pelo contrário, ela pode ser muito útil para curar doenças genéticas, por exemplo. O que eles acham é que ainda é cedo. Seria preciso muito estudo em laboratório antes de levar adiante uma gravidez com um embrião de DNA alterado. O que o Dr. He fez foi dar início, antes da hora, à era dos seres humanos geneticamente modificados. O futuro já começou. O futuro já começou, né? Então, você vê que eles falam, ele deu um pontapé antes da hora. Crianças, bebês com DNAs sendo geneticamente modificados, isso é um passo para a agenda global. Mas ele iniciou essa corrida antes da hora e o grande problema, deu um tiro no sistema farmacêutico. É claro que isso agora vai se desenvolver com muito mais rapidez, mas com certeza eles vão suprimir essa parte de uma possível imunidade do vírus HIV para as próximas gerações, pois o vírus HIV é necessário para eles, é necessário para controle de população, é necessário para enriquecimento do sistema farmacêutico e muitas outras coisas. Então, vamos ficar de olho aí nessas coisas, pois essas notícias são importantes para nós sabermos o quanto está sendo acelerada toda essa agenda global. Bom, o vídeo ficou um pouco mais longo aí do que o normal, peço perdão para todos vocês, mas eu acho que essas informações são de extrema relevância, por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, pois as coisas estão acontecendo. Eu já havia falado sobre isso aqui no canal, incrível que hoje mesmo eu gravei a respeito do Google e o DNA. Nos próximos dias eu postarei esse vídeo aqui no canal, vai ficar muito bom mesmo, por isso eu peço, se você é novo aqui nesse canal, inscreva-se, não esqueça de me seguir nas redes sociais e também de deixar o seu like, isso é muito importante para que o YouTube possa recomendar o vídeo para mais e mais pessoas, beleza? Muito obrigado a todos, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.